Leituras de março. Como tem sido habitual, eu vou dividir as minhas leituras por duas publicações, ou seja, neste caso, aqui neste espaço, é 2 vídeos. No primeiro vou falar das leituras que fiz para o Fantasy Royal Rumble e mais uma que acabou por ficar aqui porque fazia mais sentido ficar aqui do que ficar com os outros livros, que é um Fantasy Royal Rumble. Foi um projeto que a Night criou agora já não é agora, que criou para março, e supostamente por um outro mês que irá acontecer no futuro, de leitura, ou de promoção de leitura de livros de fantasia. E o que é que isso fez? Fez com que eu não pegasse na maior parte dos livros da couve. Primeiro mês em que eu quase que ignorei completamente a couve. Foi quase, ainda li um livro da couve, mas foi apenas um livro e podiam ter sido mais. E não foram. Mas pronto, detalhes à parte. O primeiro livro que eu li foi o Restless Girls, de Jessie Burton. Jessie? Sim. Ilustrado pela Angela Barrett. Isto é o reconto de um conto de fadas. O conto de fadas é o The 12 Dancing Princess, que em português que é As 12 Princesas Bailarinas. Talvez a versão mais conhecida seja a versão dos irmãos Grimm, salvo erro. Eu já li um outro livro que também é um reconto, que é um dos livros que eu gosto bastante, que é um livro da Juliette Marillier, que eu agora não lembro do nome. Se eu me lembrar, deixo a capa aqui, eu deixo na descrição o nome, se calhar é mais fácil deixar na descrição o nome. Mas este também passou a ser uma das minhas versões favoritas desse conto. Vá lá. Dos recontos do conto, passou a ser um dos favoritos. Confuso, talvez um bocadinho. É uma versão feminista da história. É uma versão em que as irrequietas princesas têm, ou ganham, ou lutam por, se calhar mais lutam por ter voz, uma voz própria, interesses individuais. Portanto, estas princesas não são uma coisa amorfa todas iguais, todas com interesses iguais. E spoiler, não casam com o príncipe, que é uma coisa muito interessante. Porque mesmo em muitos recontos de contos de fadas, cai-se muito naquela coisa de... E no fim, casam e vivem felizes para sempre. Não é completamente necessário que seja assim. Gostei muito desta edição. Tenho pena que... Eu não sei se é desta edição em particular. Algumas das ilustrações eu achei que eram muito pequeninas. Esta, por acaso, tem um tamanho razoável. Mas há outras que eu achei que eram muito pequenas e que se perde os detalhes que esta ilustradora dá. Pode ser desta edição. Existem outras edições. Isto é uma edição de capa dura que se calhar pode ter uma melhor disposição das ilustrações. Se gostam de recontos de contos de fadas, acho que é algo que podem gostar. Jessie Burton é mais conhecida até por livros de ficção histórica. Costumo esquecer qual é o livro qual ela é mais conhecida. Mas eu tenho a ideia que já li. Está-me a dar uma branca, é o que é, mas pronto. Vou querer ler mais coisas da autora. Depois li o God Killer da Hannah Kaner, que é uma novidade, foi um livro que saiu este ano. É um livro de fantasia onde os deuses têm forma física e material e, como o título indica, podem ser mortos. Eu gostei muito da maneira como a história está contada. É-nos contada através de 4 pontos de vista diferentes, mas que se complementam. Eu não quero adiantar muito sobre este livro porque eu não sabia muito mais do que a sinopse, e o que é interessante é ir à descoberta do livro. Tem algumas coisas ao longo da história que se calhar podem ser... eu não quero dizer que seja perceptível para onde vai a história. Houve algumas coisas que eu achei que achava que as coisas estavam a caminhar para ali, mas podiam não ter ido. Foi uma boa surpresa, teve um bom final, mas é apenas o primeiro de uma coleção, de uma série, não sei quantos é que vão ser. Mas estou interessada em continuar. E quando o livro sair em paperback, provavelmente irei comprar uma versão física do livro. Li este livro em conjunto, não ao mesmo tempo, mas em conjunto com outras pessoas, e a discussão que tivemos sobre o livro foi muito interessante, incluindo
as teorias para algumas coisas que já se sabe e outras que ainda não se sabe, mas que provavelmente iremos saber nos próximo livro ou próximos livros. Essa parte também foi muito, muito interessante. Depois, terminei a trilogia de Fiona of Art Tapestry. Este é o livro 3. E isto foi... Esta trilogia foi o meu primeiro contacto com Guy Gavriel Kay. O primeiro contacto na medida em que terminei os livros, porque eu tenho o livro Tigana começado já há muito tempo. E que supostamente iria terminar de ler em março, porque foi um livro que me foi recomendado pela Nights e então fazia sentido terminá-lo para o projeto dela. Será que é em abril que eu vou ler? Não sei. Ele está ali ao lado dos livros que eu quero ler nos próximos tempos. Se vai ser em abril, maio, junho, julho ou quando ela fizer um novo mês de fantasia, ligado à fantasia ou dedicado à fantasia, não sei. Vocês irão descobrir quando eu ler o livro. Gostei muito da escrita do autor, apesar de esta trilogia foi a primeira coisa que ele escreveu, que publicou. E eu tenho a ideia que é ligeiramente diferente do resto da obra do autor. Nota-se que há aqui algumas coisas que são inspiração direta do Tolkien. Ele também não esconde isso. Não está a tapar o sol com a peneira. Mas também tem muita coisa que é original, pelo menos na maneira como está apresentado ao longo da trilogia. E também tem alguns elementos medievais ligados ali com mitos arturianos que eu gostei muito. Sem ser tudo ligado ao mito arturiano, tem aqui algumas coisas também interessantes. Eu adorei a trilogia. Gostava de fazer um vídeo sobre ela. Pode ser que um dia destes esse vídeo aconteça. Love Senda, O Enigma das 8 Portas de Cristal, de António Macedo. Esta é uma obra única na fantasia em Portugal. Eu conheci este autor quando... já não sei quando é que foi. Já foi há um ano ou 2, ou 3 se calhar. Quando a editorial Divergência me contactou para eu escrever um blurb para um livro de contos. Naquele caso, penso que uma parte eles eram de ficção científica, ficção especulativa, e eu gostei muito, ao ponto de comprar este livro, que é um livro de fantasia, que é, acho que é a única obra de fantasia do autor, ou pelo menos das que ainda estão disponíveis. Por uma parte da obra do autor já não está assim, tão acessível quanto isso. Eu gostei, pronto, lá está, eu gostei dos contos de ficção científica ou de ficção especulativa e comprei este livro. E que ficou guardado nas minhas estantes durante algum tempo. Este ano fui contactada novamente pela editora para escrever um blurb da reedição do livro. O primeiro volume já está aqui, porque desta vez vai ser publicado em 2 volumes. O primeiro volume é Love Senda sobre o signo do lobo cinzento. E o segundo volume irá sair agora brevemente. E pronto. Eu li o livro. Para escrever os blurbs tinha que ler o livro. Mas pronto, achei que fazia sentido falar porque de eu ter 2 edições do livro. Pronto, uma delas foi efetivamente comprada por mim e a outra foi enviada pela editora por eu ter escrito o blurb. Aliás, é como eu escrevi no blurb do primeiro. António Macedo conduz-nos numa viagem fantástica a um proto-Portugal, onde o real, a fantasia, o místico e o histórico se mesclam numa história única no panorama literário português. Uma boa leitura para amantes da idade medieval e da literatura fantástica. Continuo a dizer o mesmo. Foi uma leitura muito interessante. O uso do português pelo autor é fantástico. Mesmo para quem não costuma ler em português. Foi muito interessante.
Mas também tenho que dar uma ressalva que é um livro para leitores pacientes. Vocês querem saber o que é que vai acontecer e o que é que vai acontecer a seguir, mas têm que ser pacientes com a linguagem, que nem sempre é a mais correta ou mais acessível. Mas eu também não achei que fosse aborrecida. Muito pelo contrário. Aliás, eu adoro aqui uma personagem que aparece e que está sempre... não está sempre, mas volta e meia insulta outras personagens. E é fantástico. É fantástico o uso do português nestes insultos. Não acho que seja um livro que vai agradar a todas as pessoas, mas acho que é uma obra de fantasia muito interessante e que, se gostam, lá está, se gostam de história, se gostam de fantasia, pode ser algo que possam gostar. Estes foram os livros que eu li para o Fantasy Royal Rumble. O único livro que eu li da couve foi o Melmoth, da Sarah Perry. E porquê que eu demorei tanto tempo a ler este livro? Eu já tinha gostado da Serpente do Exodus, da autora, mas eu ainda gostei mais do Melmoth. Aliás, este livro está noutro patamar. Eu dei 5 estrelas aos dois, mas este está ali um bocadinho... É um 5 estrelas assim, ainda mais acima que o outro. É um livro gótico. Uma história gótica. Supostamente faz-nos questionar complexidade moral, misericórdia, redenção. E que o que eu mais gostei no livro foi o tom em que é escrito. E eu ouvi grande parte do livro em audiobook. A narração está espetacular e só ainda acrescenta ainda mais a um nível de creepy ao ambiente do livro. É fantástico. Mesmo fantástico. É um livro que eu vou querer reler. Ou reouvir. Também é uma hipótese. E pronto, lá vou ter que procurar mais coisas da Sarah Perry. Eu acho que ela não tem mais ficção. Mas há um livro de não ficção dela e eu acho que vou ter que o procurar. Porque agora quero ter tudo da autora. Neste livro, se vocês já leram A Serpente do Essex, não tem nada a ver com A Serpente do Essex. O tom e a história é diferente. Nada a ver. Até porque passam-se em séculos diferentes, acho eu. Ia jurar isso. Sim, exatamente. Passam-se em séculos diferentes. Estes foram alguns dos livros que eu li em março. O próximo vídeo de leituras vai ser só sobre mangá. Porque foi o resto que eu li foi tudo mangá. Até o próximo vídeo.